dia, meus irmãos. Quero chamá-lo juntamente com todos que estão, mesmo em suas casas, adorar ao Senhor nesta manhã. Esse domingo é o dia que geralmente nós separamos para louvar a Deus, para adorar a Deus, porque reconhecemos que Deus nos salvou, Deus nos transformou, e culto é isto. Culto é a expressão nossa ao nosso Deus. Nós oferecemos a Deus sentimentos, o nosso coração e a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que Ele é soberano, Senhor das nossas vidas. Então, unindo os nossos sentimentos, nós declaramos isso a Deus, declaramos o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso reconhecimento. É isso que eu quero convidá-lo. Ainda não estamos no templo, ainda não estamos na igreja, não é? Queremos concluir a nossa reforma esta semana e desejamos e planejamos que no próximo domingo possamos estar aqui de volta no culto em nosso templo, especialmente aqueles irmãos que não estão no grupo de risco, não é? Queremos estar juntos, sentimos falta, saudade dos irmãos, mas a igreja de Cristo Jesus, ela é viva e verdadeira em todos os lugares. Sabe, devemos começar nesta manhã lembrando daquele momento que nos convertemos ao Senhor Jesus. Fomos resgatados das trevas e Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Saímos do destino da perdição eterna, ao inferno, e o Senhor gratuitamente nos deu a salvação em Cristo Jesus e nos assegurou um lugar nos céus com Ele. O nosso nome foi escrito no livro da vida e nós pertencemos a Ele. O nosso grande desafio como cristãos, como crentes em Cristo Jesus, é que no momento que nós entregamos a nossa vida a Ele, até o momento que vamos nos encontrar com Ele e viver para sempre com Ele, este é o nosso grande desafio, as escolhas que fazemos e a forma que vamos viver durante esse período entre a nossa conversão e a nossa glorificação. Como você tem vivido? Para o louvor e para a glória de Deus? Como estamos vivendo, meus irmãos? Vamos pensar nisso nesta manhã. Eu quero começar neste domingo, durante mais os próximos 3 domingos, refletir com os irmãos sobre a vontade de Deus. Pois se Deus nos salvou e nos transformou, Ele tem um projeto e um plano extraordinário e maravilhoso para nos usar no seu reino. E qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você está vivendo dentro da vontade de Deus? Eu estou vivendo e cumprindo a vontade de Deus na minha vida? Vamos refletir sobre isto. No culto desta manhã teremos irmãos que estarão lendo o texto da palavra, orando. Nós teremos alguns hinos que cantaremos, eu e o pastor Josias, e eu quero refletir sobre uma mensagem muito especial. Antes de você sair da vontade de Deus, reflita sobre isso. Vamos ver como, com alguns exemplos da palavra de Deus, o que aconteceu. Eu quero chamar a sua atenção. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor agora, pedindo que Deus nos abençoe neste culto. Bem-vindo, meu querido irmão. Pai querido, nosso Deus eterno, nós te amamos, nós te adoramos. Reconhecemos que Tu és o Senhor absoluto e soberano sobre as nossas vidas e sobre esta Tua igreja. Te louvamos, Senhor, por mais um ano de organização desta Tua igreja, quando estamos celebrando estes domingos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Por isso, ó Deus, aceita o nosso louvor, a nossa adoração. Fala aos nossos corações através da Tua palavra, dos irmãos que irão ler textos da Tua palavra, dos hinos que nós vamos cantar e da reflexão desta manhã, que temos a convicção de que o Senhor tem nos dado. Por isso, ó Deus, aceita o nosso culto, fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Amados irmãos, vamos fazer uma leitura que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 8. A palavra de Deus diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações
e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensais. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos dirigimos a Ti, Senhor, pela Tua grandeza, pela Tua soberania e por tudo que Tu és sobre as nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos humildemente diante de Ti para render-te graças, Senhor, por tudo aquilo que Tu tens feito na nossa vida e certamente Tu farás. Nós estamos debaixo das Tuas mãos, ó Deus, e nós queremos te agradecer especialmente porque Tu tens nos preservado em meio ao caos. Senhor, nós queremos te agradecer imensamente porque Tu escolhestes a nossa geração para viver o presente momento, Senhor. Porque Tu escolhestes a nós para sobrevivermos a este momento, Senhor, e contarmos às gerações futuras as grandes coisas que Tu tens operado no meio do Teu povo. Te pedimos, Senhor, que Tu não retires de sobre nós a Tua mão, que Tu encha-nos da Tua graça, Senhor, porque ela nos basta. Que Tu nos dês, Senhor, forças e sabedoria para enfrentarmos as adversidades e que em tudo que nós fizermos haja a Tua mão e a Tua direção, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, seja honrado através das nossas vidas. Senhor, recebe o nosso culto que é prestado somente a Ti é devido. Recebe, Senhor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, que procedem do fundo da nossa alma, do nosso coração. Abençoe a cada servo Teu neste momento, ó Deus. Fala aos nossos corações. Nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tua fé Jesus contemplará. Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Vamos cantar este hino, o hino 160 do nosso cantor cristão, A Fé Contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que das promessas em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará.
Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, creiamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Bom é saber que diante das adversidades, diante dos problemas, dos projetos e planos que temos, nós temos alguém a recorrer, alguém que podemos buscar. E há um hino, o hino de número 155 diz que quantas vezes nós perdemos oportunidades, paz, só porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Esse amigo que é soberano, que é onipresente, onipotente, que inclina para nós os seus ouvidos. Vamos depender dele. Vamos cantar esta verdade tão maravilhosa e tão extraordinária, que nós temos um grande amigo, o grande amigo, o hino 155 do cantor cristão. Em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atendem oração. Se nós desfalecermos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração.
despreza. Cristo é nosso Senhor, oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém. Louvado seja o nosso Deus, porque um dia fomos alcançados pela sua graça, pelo seu perdão, tivemos a regeneração, os nossos pecados perdoados e hoje vivemos um livre e espontâneo relacionamento com Deus. O sentimos em todos os momentos da nossa vida. Mas, irmão, sabe qual é o grande desafio do cristão? É muito interessante, o desafio dura toda a nossa existência. Naquele momento que nós reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, que nós entregamos a nossa vida a Ele, que Ele perdoou os nossos pecados, nos justificou diante do Pai, e agora somos dele e para Ele vivemos. E é interessante que agora aguardamos o grande momento quando haveremos de nos encontrar com Ele pessoalmente e viveremos para sempre com Ele na eternidade. Mas a minha pergunta é, entre este momento da nossa salvação, da nossa regeneração, da nossa transformação, nós que trocamos o nosso destino da perdição eterna para a maravilhosa e gloriosa vida com o Senhor nos céus, nós que vivíamos antes diante do pecado, agora pertencemos ao Senhor. Sim, e o que vamos fazer durante toda a nossa existência entre este momento da nossa experiência com Cristo, da nossa salvação e da nossa glorificação quando iremos encontrar com o Senhor? Eis o grande desafio, meus irmãos, em que as igrejas contemporâneas não têm refletido muito sobre isto. Precisamos trazer à memória, à mente dos irmãos, isto, que é o grande desafio entre viver ou não na vontade de Deus. E hoje quero refletir sobre isso antes de sair da vontade de Deus. É isto mesmo. As Escrituras nos desafiam sobre isto. Escolheremos nosso caminho ou o caminho de Deus? Um olhar mais atento para a vida dos servos do Senhor no Antigo Testamento e também no Novo Testamento há de nos revelar as dolorosas consequências de uma escolha menos do que o melhor de Deus para nós. A desobediência tem um alto preço, mas as bênçãos da obediência são inúmeras. Eu quero chamar a sua atenção para que juntos possamos ler o texto da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 23 a 25. E neste texto nós vamos refletir. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 23 a 25. Assim nos diz a palavra de Deus: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá o troco, a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Deus falou muito claramente em sua palavra a respeito da sua vontade, para mim, para você, claramente. Além disso, Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar a discernir o que Ele deseja e nos capacita a obedecê-lo, obedecer a sua palavra. No entanto, cada um de nós deve decidir se vamos segui-lo ou seguir nossos próprios caminhos, nossas próprias escolhas, nossas próprias vontades. A vida, na sua melhor forma, só pode ser vivida de acordo com a vontade de Deus. Isso nós sabemos claramente.
Às vezes podemos questionar porque o Senhor permite certas dificuldades, não é? E lutas na vida das pessoas, na minha e na sua vida, enquanto outra pode nunca ter passado por tais provações tão intensas como alguns de nós passamos. De uma perspectiva terrena, as aflições podem não parecer o melhor plano, mas só Deus sabe o que Ele deseja realizar na vida de cada um de nós e de cada pessoa por meio de várias situações que Deus permite que nos aconteça. No entanto, quando alguém segue o Senhor obedientemente em circunstâncias difíceis, essa pessoa é capaz de realizar coisas incríveis na vida dela e das pessoas que estão ao seu redor. Deus promete realizar cada evento para quem? Para aqueles que vivem a sua vontade. Em contraste, aqueles que vivem fora da vontade de Deus rejeitam o melhor da vida, o melhor possível que a vida possa oferecer, porque Ele, Deus, só pode oferecer a esses que desejam seguir a sua vontade, obedecê-lo e agradá-lo. Embora pense que estão escolhendo um bom curso de ação, uma vez que promete dar-lhes o que desejam, eles acabam pagando um preço caro por sua desobediência ao Todo-Poderoso. A gente pode até ver planos vantajosos, escolhas que parecem vantajosas, mas sabemos que quando desobedecemos ao nosso Deus, sofremos consequências. Muitas pessoas não contribuirão com essa verdade para as nossas vidas, e aí logo perceberemos que fomos influenciados por outras pessoas por escolhas errôneas. Mas nunca é tarde demais para se submeter ao Senhor. O passado não pode ser mudado, mas Deus pode perdoar todo o nosso passado e todo o nosso pecado e mudar a direção da nossa vida, de qualquer pessoa que porventura esteja a buscá-lo e desejá-lo, obedecê-lo, que verdadeiramente se arrependam e se voltem para o Senhor. Irmãos, todos os crentes têm o Espírito Santo dentro deles, que o transforma, o que o transformou e transforma seus pensamentos, hábitos e estilo de vida para ajudá-los a viver obedientemente de acordo com a vontade de Deus. É por isso que nós temos o Espírito Santo. Servir a Cristo é a vontade de Deus. É a primeira coisa dentro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo dá a seguinte explicação do que significa andar na vontade de Deus. No texto em que nós lemos, não é? Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 23 a 24, tudo o que puder fazer, faça o seu trabalho de coração, mais para o Senhor do que para os homens, sabendo que do Senhor você receberá a recompensa da herança. É o Senhor Cristo Jesus a quem você deve seguir. Algumas pessoas pensam que depois da salvação eles podem fazer o que quiserem, mas isso não é verdade. Paulo diz que uma vez salvos, nos tornamos servos do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre e todos os dias de nossas vidas devem ser gastos servindo-o, obedecendo-o, honrando, glorificando-o, sabendo que um dia todos devemos estar diante dele para grande prestação de contas. E você? Então, irmãos, quero destacar algumas advertências para aqueles que não obedecem à vontade de Deus. Sabe, se passarmos a vida sem pensar no Senhor, sem ler sua palavra, orar, isso é evidência de que estamos vivendo para nós mesmos e não para Cristo. Se estamos falhando na coisa mais básica, que é o fundamento da vida cristã, só basta olharmos isto. Se não temos orado, lido a palavra, participado diante do Senhor, usando os talentos e dons para a glória do Senhor, alguma coisa está errada. Antes de continuarmos
Por este caminho devemos parar e dar ouvidos aos avisos de Deus nas Escrituras, para que não tenhamos que sofrer as consequências de nos rebelarmos contra Ele por não viver a sua vontade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, o texto que nós lemos, no versículo 25, ele diz: pois quem faz o mal, aliás, não é? Receberá as consequências do mal que cometeu, e isso sem parcialidade, irmãos. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz: não sejais enganados, né? De Deus não se zomba, pois todo o que o homem semear, isso também se fará. A vida cristã é algo muito sério e tem muita gente brincando. No livro de Números, capítulo 20, no capítulo 32, melhor dizendo, versículo 23, diz: você pecou contra o Senhor, e esteja certo de que o seu pecado o descobrirá. Meus irmãos, as consequências de se afastar da vontade de Deus, quais são? Antes de obedecer a Deus, não é? E desobedecer a Deus, quando não obedecemos, começamos a viver de forma tola, ignorar e rejeitar a sua vontade. Então devemos considerar algumas consequências, e a Bíblia nos fornece muitos exemplos para que possamos aprender. Deixe-me destacar alguns desses exemplos. O primeiro exemplo que quero destacar é de Adão e Eva. Embora vivessem em um ambiente perfeito, tivessem todas as necessidades satisfeitas e desfrutassem de uma comunhão íntima com Deus, eles escolheram desobedecê-lo. Como resultado, toda a criação sofreu as consequências do pecado, e hoje nós estamos da forma que nós estamos. Sabe, aqueles dias, não é? Aqueles dias na vida de Noé, a maldade da raça humana se tornou tão grande que Deus decidiu destruir toda a face da terra com um dilúvio. Mas Noé era justo e obedeceu ao Senhor, construindo uma arca. Portanto, ele e sua família foram resgatados do dilúvio e daquela sociedade perversa, porque ele ouviu a vontade de Deus, cumpriu a vontade de Deus e obedeceu a Deus. Israel. O Senhor Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo. Depois de 400 anos vivendo na escravidão dos egípcios, Ele milagrosamente resgatou o seu povo, deu-lhes sua lei pela qual deveriam viver, proveu suas necessidades, não é verdade? Sim, prometeu dar-lhes a terra de Canaã como um lar, mas eles continuamente o desobedeceram no deserto e se recusaram a entrar na terra porque tinham medo dos gigantes que viviam lá e não confiavam em Deus para fazer o que Ele havia prometido e não obedeceram ao Senhor. Consequentemente, uma geração inteira não teve permissão de entrar na terra, mas foi sentenciada pelo próprio Deus a vagar no deserto por 40 anos, até que eles morressem e esta nova geração pudesse entrar na terra que Deus havia prometido. Algo que deveria acontecer em 40 dias, levou 40 anos, porque o povo desobedeceu a Deus. Precisamos atentar para as consequências da desobediência. Sansão é outro grande exemplo. Deus chamou Sansão para viver uma vida santa e deu-lhe força sobrenatural para vencer os inimigos de Israel. No entanto, ele cedeu à tentação, quando uma mulher chamada Dalila implorou que ele lhe contasse o segredo de sua força. Em um momento de fraqueza, ele abandonou a vontade de Deus. Não é isto? Sim. Como resultado, ele perdeu sua força, sua visão, foi capturado pelo inimigo, confinado na prisão, onde foi forçado a moer grãos e eventualmente perder a sua própria vida. Outro exemplo que posso destacar agora é Davi. Davi era um menino pastor que matou Golias, o gigante, que ninguém ousava enfrentá-lo, e se tornou o rei de Israel. O homem segundo o coração de Deus. Mas quando seu reino foi estabelecido, ele cedeu à tentação, cometeu adultério e
assassinato e sofreu as consequências pelo resto de sua vida. Outro exemplo, Jonas. Quando o Senhor disse ao profeta para pregar o arrependimento aos inimigos de Israel em Nínive, Jonas se rebelou embarcando em um navio para uma direção oposta. Como resultado, a sua recusa em seguir a vontade de Deus, Jonas foi lançado no mar. Foi engolido por um grande peixe, finalmente à beira da morte, ele chamou e clamou a Deus, foi resgatado por esse peixe e obedientemente foi para Nínive. Quero destacar e chamar a sua atenção para Pedro também no Novo Testamento. Como um dos discípulos mais próximos de Cristo, Pedro teve o privilégio de passar até 3 anos com ele, vendo os milagres e ouvindo os ensinamentos da própria boca de Jesus. Mas na noite em que Jesus foi preso, a lealdade de Pedro foi substituída pelo medo e ele negou conhecer a Jesus por 3 vezes. Quando Jesus se virou e olhou para Pedro, ele foi dominado pelo remorso, pela tristeza, e veio o arrependimento e então a confissão. Meus irmãos, como podemos responder a isto? Como você está vivendo dentro da vontade de Deus? Aonde você sabe, ou até onde você pode entender, você está andando na vontade de Deus, irmãos? Isso não significa que você tem que ser perfeito, mas por sua graça e poder do Espírito de Deus, você deseja viver obediente a Ele? Com que frequência você para considerar as consequências da desobediência? Deixe-me fazer outra pergunta. Você está vivendo como um servo de Cristo e fazendo todo o seu trabalho para Ele? Onde você precisa fazer alguma mudança para ser um servo mais fiel? Sabe, você entregou sua vida a Cristo? De fato, existem áreas que você deseja manter sob o seu controle ou está sendo tudo controlado por Cristo Jesus como Senhor da sua vida? Você está confiante de que o caminho dele é o melhor? Irmãos, mais do que nunca, precisamos buscar a vontade de Deus em nossas vidas. Com todo o fervor no nosso coração, com toda a humildade, com todo o quebrantamento, e cantarmos diariamente aquele cântico que nós cantávamos há tanto tempo. Eu quero ser, Senhor, amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você não quer ser esse vaso? Não importa o que você tenha do ponto de vista financeiro, intelectual. Não importa os seus bens. Não importa a sua condição econômica, política, cultural. Você pode ter tudo, irmão. Tudo e todas as coisas, mas se sentirá incompleto, insatisfeito, por mais que tenha tudo e todas as coisas, enquanto não entender e compreender plenamente a vontade e o plano de Deus. Enquanto você não disser, Senhor, estou aqui, quero cumprir a tua vontade, estou submisso, porque Deus fez você exatamente como você é. Deus te deu tudo quanto você tem, te capacitou e deu habilidades que você desenvolveu e sabe delas. Sabe por quê? Porque Deus tem algo a cumprir no reino dele, no plano divino, no plano eterno na sua vida. Enquanto eu e você não compreendermos isso e não estivermos totalmente no plano de Deus, nós não seremos felizes. É hora de pararmos, refletirmos de forma humilde e quebrantada, clamarmos em nome do Senhor, dizendo, Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu preciso de ti, Senhor. Realize em mim o teu querer. Tira do meu coração e da minha vida toda e qualquer coisa que possa impossibilitar a realização da tua vontade. Eu não quero sair da tua vontade, Senhor.
eu quero cumprir o teu querer em minha vida. Diga isso ao Senhor agora. Que Deus te abençoe e te capacite a viver a vontade dEle. Hoje e todos os dias da tua vida, até a volta do Senhor Jesus Cristo, até o dia que haverá de partir desta terra para se encontrar com Deus. E ouvirá as palavras benditas que todos os ouvidos, de todos os tempos, de todas as línguas desejam ouvir. Jesus dirá: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado para ti. E entra no meu gozo. Que você possamos ouvir do Senhor essas benditas, maravilhosas e eternas palavras. Que Deus nos abençoe. Amém. O hino 301 do cantor cristão nos ensina uma linda lição: crer e observar. E mais que isso, obedecer. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Vamos cantar juntos esse hino, o hino 301, crer e observar. Juntos vamos adorar ao Senhor. Em Jesus confia, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristezas, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícias de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal. O seu rosto brilhará, seus segredos privar, seu consolo constante e leal. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e com fé ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Culto maravilhoso, não é, meus irmãos? Deus tem sido muito bom para conosco. Vamos viver dentro da vontade de Deus, não vamos fugir, não vamos escapar. Não há lugar melhor do que no centro da vontade de Deus. E como vimos na mensagem, sofremos quando não estamos no centro da vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para nós. Eu desejo que os irmãos tenham um bom domingo. Logo à noite estaremos participando do nosso culto. Vamos rever, não é, algumas
experiências da nossa igreja durante esses durante esses 23 anos, né? 23 anos de vida da nossa igreja. Deus possa nos abençoar, e agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que amam ao Senhor, agora bem como para todos sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê